Vocês estão no fundo? Vamos passar mais para cá. Vamos ficar espertos, escutar. Eu faço o meu jogo. Aí, irmão. Tem que levantar um pouco. Ótimo. Vamos ficar de pé então? Acharam a oração? Vou ligar aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazei, Senhor, de misericórdia, que mereçamos servir sempre dignamente ao vosso altar e salvai-nos pela perfeita participação que temos nele. Amém. São Tarcísio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos lá no segundo artigo de hoje. É um pouquinho mais longo, mas a gente vai fazer uma leitura comentada. E ele hoje fala sobre a liturgia. Semana passada, ficou alguma questão? Vocês queriam comentar? Perguntar? Porque aquela foi só uma introdução, né, que nós fizemos assim, digamos, o que é ser acólito e qual que é o serviço do acólito na comunidade. Só que a nossa ação, enquanto acólitos, é onde? Eu falo ação no sentido de serviço mesmo, enquanto pastoral os acólitos. Por exemplo, o dízimo trabalha onde? Temos o dízimo, projetos de formações, segundo as categorias, não é? Os leitores vão lá para as leituras, né? Pastoral da criança trabalha justamente no trabalho social. E qual que é o campo de ação dos acólitos? Qual que é? Sim, o lugar físico, mas eu falo campo no sentido do serviço. A liturgia. Que é o tema que nós vamos falar hoje, né? É importante saber o que é liturgia, porque às vezes o acólito está seguindo o cemitério, né? Você falou? Mas ele não tem noção do que é esse serviço. Está cumprindo ritos, normas que devem ser cumpridas, né, para bem celebrados, mas não está cumprindo o que é a liturgia. Fala a liturgia de hoje, fala a liturgia de amanhã, o que vai ser a liturgia? Mas o que é a liturgia? Eu pergunto a vocês, o que vocês entendem por liturgia? O que vier na cabeça, fala. O que é a liturgia? O que é liturgia? Já pensaram nisso? Poxa, eu estou estudando liturgia, mas o que é isso? Ninguém sabe? Você arrisca? Engraçado que a gente, às vezes, a maioria das vezes, né, nós resumimos a liturgia na missa. Muito tempo também eu achava que a liturgia era a missa, mas a missa é uma parte da liturgia. Todos os ritos da igreja são litúrgicos, né? Toda ação feita na igreja é liturgia. Bom, já vocês estão tímidos, né? Vamos ler lá no nosso arquivo. E aí tem uma citação logo no início. Esse documento, não precisa vocês saberem de quais são, é só a gente saber que existe, né? Mas se depois quiser aprofundar, chama Sacrosanctum Concilium. Foi um documento que a igreja produziu na década de 60 sobre a liturgia. Então, se você quiser saber assim, no geral o que é a liturgia, nós pegamos esse documento. E a igreja definiu que a partir daquele momento vai ser esse o modelo, né, que nós vamos seguir de liturgia, as orientações. Porque antes de 60, né, era outro tipo de liturgia, no sentido de outros ritos, outras normas, né? Por exemplo, o mais famoso é o latim.
Antes de 60, as nossas missas eram todas no antigo. Já ouviu falar isso? O padre ficava meio que de costas para o povo. Eu deixo esse termo, mas não é bem de costas para o povo, né? Depois, quando a gente falar nisso, eu vou explicar isso. Então, era outro modo de rezar. A mesma liturgia, mas era outro rito. Aí a diferença também de liturgia, né? Mas, no geral, esse documento aí, ele vai nos abordar como nós devemos nos portar e nos preparar para celebrar a nossa liturgia. Alguém pode ler essa citação aí, logo disso? Para que seja plena a eficácia da liturgia, é preciso que os fiéis se aproximem dela nas melhores disposições interiores. Que seu coração acompanhe sua voz e contemple na graça do alto e não recebam ninguém. Vocês lembram que a gente fez isso ano passado? Lembra? A gente comentou isso ano passado, por exemplo. Para que uma pessoa possa celebrar a liturgia, ela tem que estar o quê? Disposição interior. O que é isso? A pessoa tem a consciência, o desejo, a sinceridade e a vida correta segundo a nossa fé. Porque nós não podemos servir ao presbitério como santinhos e viver o nosso cotidiano como demônios. É importante falar isso. Porque uma coisa não se precisa da outra. Então tem que ter uma intenção pura, uma disposição interior. E essa questão, o seu coração acompanha a sua voz. Não está lá só de como presente. Eles vão para a missa só como presente. Não rezou nada. Se viu perfeitamente. Seguiu cada rubrica, cada explicação. Mas ele não rezou. E Deus, creio eu, e vocês também acham que sim, não quer que a gente esteja lá só por presente, para cumprir regras e normas. Assim faziam os fariseus. Falavam de tanto textos bíblicos. Os fariseus eram assim, andavam com faixas escritas as palavras bíblicas. Faziam os ritos de purificação, né, dos objetos. Mas o coração deles estava vazio. Então, mais do que seguir o rito, é viver esse rito, né? Então, o documento da igreja, já estamos fazendo, olha pessoal, agora nós não podemos ser mais só passivos. Não que antes fosse, mas muitos eram também, né? Viver uma liturgia passiva, nós temos atitude, né? E se nós temos um coração disponível, disposto a celebrar, se o nosso coração acompanha a nossa voz, nós vamos cooperar para que as graças de Deus possam ser eficazes na nossa vida. Porque uma pessoa que participa de uma missa bebe tantos frutos dessa missa, né? Para a sua vida, primeiro, sua vida particular, sua vida espiritual, e isso contribui para o crescimento na fé. Então, vocês percebem que uma coisa não se resolve da outra. Nós não somos apóstolos para seguir um rito, mas para seguir uma liturgia que ela é vida. Bom, agora vamos ver o que diz, né, o catecismo da Igreja Católica. Já ouviram falar isso? Já ouviram falar? Ninguém nunca ouviu falar isso. Todo mundo já viu? Catecismo é um livrinho amarelo, assim, assim. Ali tem, digamos, as normas, né, da nossa fé. Tudo que nós queremos saber sobre a igreja, nós devemos procurar o catecismo, não é o Google, é o catecismo, tá? O catecismo, que eu acho engraçado, as pessoas querem saber da igreja católica, mas eu perguntar às vezes quem não é católico, né? Então nós devemos buscar na fonte, né? E o catecismo aborda também essa questão da liturgia. Vamos lá. Ele já começa falando assim: a celebração do. E aí, gente? Ok? A celebração. Isso diz muito para nós. Que liturgia é celebrar. E celebrar é viver. E é um mistério, porque ninguém compreende o mistério da cruz perfeitamente. Por exemplo, quem é que compreende perfeitamente que um pedaço de pão se transforma em carne de Jesus? Que um vinho que o padre está erguendo na missa é o sangue de Jesus. Alguém que consegue explicar? Nem os mais teólogos
coisas mais doutas da igreja eu consigo explicar. É mistério. E o mistério a gente não investiga no sentido de descobrir, de desnudá-lo. A gente crê no mistério. É diferente. E por que eu creio nisso? Quem me garante que aquele vinho, aquela hóstia são corpo e sangue? A palavra do próprio Jesus. Quando na última ceia ele fala: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Tomai todos, bebei e comei. Fazer isto, olha, é um mandamento. Ele mandou, ele pediu. Depois de 1500 anos, vocês poderiam se lembrar, de novo? Não, fazer. É para fazer. Então, eu creio que a hóstia é o corpo de Cristo e o vinho é o sangue de Cristo, porque ele disse isso, né? Tanto que São Tomás de Aquino escreve um texto bonito, que ele fala assim: eu creio no que disse o Filho de Deus. Então, se Jesus disse que é o corpo e o sangue, gente, é o corpo e o sangue, não é representação. Então, assim, nós não conseguimos compreender também como é que acontece isso, né? Por acaso, quando o padre ergue a hóstia ou impõe as mãos lá, vocês veem o corpo transformando o pão no corpo? Eu nunca vi. Nunca vi. Às vezes eu tomo o próprio vinho da missa. É doce de vinho. A matéria é viva, mas ele é transubstancial, ou seja, aquela substância de vinho transforma-se em tipo de sangue. Aí Tomás de Aquino fala, né? A vista, o tato, o paladar falha, porque quando eu pego é ócio, não é? Quando eu tomo é vinho. Então os sentidos, a visão, o paladar, o tato, eles falham, porque o mistério é tão grande que eu não consigo perceber. Mas aí que entra a fé, a crença nesse mistério. E nós celebramos na Eucaristia esse mistério. E é todo o mistério cristão. Um resumão assim, né? Então, por que a liturgia vai dizer o catecismo? Agora eu vou ler. Parágrafo 1066. Pode ler. No símbolo da fé, a igreja confessa o mistério da Santíssima Trindade e o seu desígnio admirável sobre toda a criação. O Pai realiza o mistério da sua vontade, dando seu Filho muito amado e seu Espírito Santo para a salvação do mundo e para a glória do seu nome. Tal é o mistério de Cristo, revelado e realizado na história segundo o plano, uma disposição sabiamente ordenada, a que São Paulo chama a economia do céu, e a que a tradição patrística chamará a economia do verbo encarnado, ou a economia da salvação. Pode continuar. Esta obra da redenção humana e da glorificação perfeita de Deus, cujo prelúdio foram as magníficas obras divinas operadas no povo do Antigo Testamento, realizou-a Cristo Senhor, principalmente pelo mistério pascal da sua bem-aventurada paixão, ressurreição dos mortos e gloriosa ascensão, em que morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Efetivamente, foi do lado de Cristo adormecido na cruz que nasceu o sacramento admirado de toda a igreja. É por isso que na liturgia a igreja celebra principalmente o mistério pascal, pelo qual Cristo realizou a obra da nossa salvação. É este mistério de Cristo que a igreja proclama e celebra na sua liturgia, para que os fiéis dele vivam e dele deem testemunho ao mundo. Percebem? Eu não sei se vocês conseguem compreender, mas no resumo, na liturgia nós celebramos o mistério pascal. Vocês sabem o que é o mistério pascal? Sabe? O que é o mistério pascal? Nós celebramos ele na sexta-feira santa ao domingo de Páscoa. Calma, antes da morte. Paixão, morte e ressurreição. Gente, isso compreende o mistério pascal. Se vocês ficarem bem atentos, todos os
sacramentos e ritos que nós celebramos está envolto ali na paixão, morte e ressurreição. Todas as orações que nós fazemos se remetem à paixão, morte e ressurreição. Então, o mistério que nós celebramos, no completo, não só a missa, mas toda a nossa liturgia da igreja, está centrada na celebração desse mistério. Cristo que vence a morte, e nos dá a vida. Aí nós vamos voltar lá, Deus Pai, que mundo, que envia seu Filho para salvar o mundo, toda aquela história que vocês já conhecem, depois ele sobe aos céus, e o Espírito Santo, envia a igreja, enfim. Percebe que nós celebramos isso o ano litúrgico inteiro. Então a nossa igreja está envolta nesse mistério da paixão, morte e ressurreição. E a liturgia é uma forma de fazer presente na nossa vida essa ação. Nas religiões antigas, antes do cristianismo, como por exemplo o judaísmo, os egípcios e tantos outros, o rito era uma forma de fazer presente o que o mito contava. Então, se tinha uma história de, por exemplo, vou contar dos egípcios, quando eles morrem, que vem Anubis, que é um deus lá da morte, Então, até no momento do funeral deles, tem uma pessoa vestida em forma desse Deus, com uma característica desse Deus, para fazer presente aquele mito. Vocês estão entendendo? Então, o rito é uma forma de tornar presente a crença. Então, se nós vamos celebrar, é para que aquilo que nós cremos seja presente na nossa vida. Não que a nossa fé seja um mito, pelo amor de Deus. É só uma comparação, tá? Porque o mito a gente tem como sentido, Mas aqui no sentido da nossa fé. Nós cremos na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então vamos tornar presente, tanto que na Semana Santa, que é o auge, do ano litúrgico ali, até na Sexta-feira Santa. Acabou a Quinta-feira Santa, recolhe-se o Santíssimo, guarda-se em outro lugar, o sacrário está vazio, isso diz que Cristo morreu. Vocês percebem? O altar é tirado a toalha, não tem muitos adereços para significar que o Mestre está morto. Sábado Santo é um dia de silêncio, É um dia que não temos nenhum sacramento. Não temos nenhum sacramento de Sábado Santo. Para significar esse silêncio. Então percebe que os ritos dizem que nós temos. E toda vez que você for participar de uma missa ou de outro sacramento, perceba o que aquilo que está sendo dito e rezado diz com a vida de Jesus. Porque tudo que nós fazemos está relacionado com a vida de Jesus. Resumindo, mistério pascal: paixão, isso é maneira de prova, tá? Se encontrar depois. Paixão, morte e ressurreição. E ali nasce todo o sacramento da igreja. O que é sacramento? Sabe sacramento? Sacramento é sinal da graça de Deus, sinal da ação de Deus. Então, na cruz, do lado direito de Jesus, brota o sacramento da igreja, ou seja, o sinal de Jesus no mundo, que é a igreja. E a igreja tem a missão de perpetuar isso, através da sua liturgia. Até quando vão ordenar um padre, já viu isso quando vão ordenar um padre? O bispo tem que pôr as mãos na cabeça do padre, tem que ungir com óleo as mãos do padre. O padre se deita no chão diante do altar. Também no momento do sacramento do matrimônio, em que o padre tem que dar bênção sobre as alianças, envolve isso com a capa, todo o simbolismo, para dizer isso, que é sinal da graça de Deus. Então, toda a liturgia que nós realizamos é voltada para o mistério pascal: paixão, morte e ressurreição. Aí ele vai dizer, a liturgia com efeito pela qual, sobretudo, o sacrifício eucarístico, ou seja, a missa, se atua na obra da nossa redenção. Então, gente, na missa, ali está acontecendo a obra da nossa redenção. Um acólito, ele sabe então isso. Eu estou diante da obra da minha redenção e também das dos fiéis que estão lá. Contribui em sumo grau
para que os fiéis, a Assembleia, nós, também Padre, na vida, exprimam na vida e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a autêntica natureza da vida dele. Então, aquilo que eu estou celebrando tem que fazer com que eu possa evangelizar outros que não estão lá. E que eu anuncie esta palavra e esta igreja que é única. Então, é mais do que só botar uma túnica preta, branca, subir para o cemitério e carregar coisas. Não é só isso. Isso é uma ação externa daquilo que está dentro. Tá? Então, nós só vamos conseguir fazer bem no externo, que não é o foco, tá? Se nós fizermos bem interno. E quando nós fizermos bem interno, que é o principal, gente, o resto, ó, essa prece. Você vai servir tranquilamente, porque a sua alma está toda em volta daquilo que você celebra. Né? Porque eu digo, você se com pessoas que tratam com desleixo a liturgia. Pessoa que não faz bem feito. Tem um dizer que diz assim: nós só fazemos bem feito aquilo que nós gostamos. E é verdade. Quando eu faço algo por obrigação ou para me mostrar aos outros, eu não me dedico o suficiente a ponto de parecer nos dedicar. E nós não vamos conseguir nos dedicar se nós entendermos. Né? Então, a liturgia é a celebração do mistério pascal, que é o quê? Paixão, morte, só lembrar de Jesus. Como é que foi? Primeiro ele sofreu, morreu, ressuscitou. Paixão, morte e ressurreição. Então, toda a liturgia mesmo, presta atenção nisso, a partir de hoje. Toda vez que você for celebrar a liturgia, as orações vão estar voltadas para esse mistério. Muito bem. Agora, para termos técnicos, a gente viu o que é a liturgia. É a celebração do mistério pascal. Mas o que significa a palavra liturgia? Alguém lê aí? Parágrafo 1069. Originalmente, a palavra liturgia significa obra pública, serviço por parte dele em favor do povo. Na tradição cristã, quer dizer que o povo de Deus toma parte da obra de Deus. Pela liturgia, Cristo, nosso redentor e sumo sacerdote, continua na sua igreja, com ela e por ela, a obra da nossa redenção. No Novo Testamento, a palavra liturgia, do grego, Liturgia. serviço público ou serviço do culto, é empregado para designar não somente a celebração do culto divino, mas também o anúncio do Evangelho e a caridade em ato. Em todas essas situações, trata-se do serviço de Deus e dos homens. Na celebração litúrgica, a igreja serve a imagem do seu Senhor, o único e público, participando do seu sacerdócio, culto, profético, amém, e real, serviço da caridade. Pois bem, então, é importante dizer que essa palavra liturgia que nós temos hoje, ela não é uma palavra de origem cristã. Os gregos já usavam essa palavra para designar os seus atos. E não especificamente atos divinos, sacros. Né? Como vocês podem ver aí, liturgia, né? Para dizer que é um serviço público. Então, tudo que a gente fazia em favor da comunidade é liturgia. E isso é importante para nós hoje, para não também resolvermos a liturgia só a missa, ou só ao rito. Né? Então, a liturgia é uma obra pública, é uma ação da igreja, é um serviço por parte e em favor do povo. Né? Como podemos ver aqui. O povo toma parte na obra de Deus. Vocês lembram de Moisés? Lembram? Quantos anos eles ficaram no deserto?
O povo estava acostumado com os deuses de onde? Do Egito, não foi? Foram no deserto se purificar da idolatria dos ídolos, né? E Deus manda construir o que no deserto? O quê? Um templo, né? Tabernáculo, né? Para quê? Para que ele fizesse presença no povo. Aí Deus manda construir um tabernáculo, uma igreja, que nós temos hoje, né? E lá é o lugar onde habita. E aí Deus designa pessoas para servirem a esse tabernáculo, que eram os levitas, que são os hebreus da tribo de Levi, e Arão, que era irmão de Moisés, é instituído como sacerdote, sumo sacerdote, no meio do povo. O que é isso? Sacerdote é aquele que faz ligação, ponte, né? É o pontífice entre Deus e o homem. Então só o sacerdote podia entrar dentro do templo. E aí designa uma série de ações. Deus é tão detalhista que Deus fala que onde deve pegar o fogo. O fogo que deveria acender o turigo também não é invenção nossa cristã, existia há muito tempo. Deus manda que o fogo, as brasas que forem acender o turigo, deveriam ser um fogo abençoado. E um fogo que não fosse abençoado, fora o fogo profano, não poderia ser inserido para acender assim o trigo, para separar o que é sagrado e o que é profano. Tanto que os filhos de Arão, por desobediência, acenderam o trigo com fogo que fizeram uma noite lá, uma festa, e eles morreram por causa disso. Porque desobedeceram a Deus, misturou o que é sagrado com o que é profano. Também isso para nós hoje, gente. O que é da liturgia é muito sagrado. Não que Deus vai te mandar por isso, não, mas deve tratar com muito respeito, porque se diz ao povo divino, né? Então, Deus dita como deveria ser a veste do sacerdote, as cores, as pedras de joias que deveriam ter, o turigo como deveria ser. Deus descreve como deveria ser a arca da aliança, quantas cortinas ia ter o templo. Então Deus se preocupou com tudo isso. Antigas também, ó, muito tempo antes de Jesus. E isso não se perdeu ao longo da história. Até hoje, através da igreja, nós temos uma série de recomendações que se referem à liturgia. Tem que ser tal toalha, de tal cor, tal vela, tal lugar, tal livro, tal trigo, tal veste para cada função. E a gente se preocupa, não por vaidade humana, mas porque aquilo se diz ao povo de Deus, né? Então, um padre, a gente falava geralmente, né, que um padre, ele deve ser simples como um pastor, mas na missa ele deve ser como um rei, se vestir como um rei, tanto que as vestes são muito bonitas, né? E realmente, mas não é para a pessoa o padre. O paramento, né, é para Deus. E por isso a gente se importa tanto. Ele tem que passar, deixar todo bonitinho, arrumadinho, porque se destina ao culto, né? Então, essa ação, esse serviço público, era realizada por todo o povo. Então, o sacerdote oferecia sacrifícios a Deus em favor do povo. E até hoje é assim, né? Até hoje é assim. O padre oferece o corpo e o sangue de Cristo em favor do povo. Mas, aí no parágrafo 1070 fala, né, que não pode ser resumido a missa. Todo o anúncio do Evangelho é uma liturgia. A caridade, né, o amor de pregar a palavra é uma liturgia. Então, tudo que a igreja faz, podemos dizer que é liturgia. Porque liturgia é uma ação do povo e nós somos povo. E nós, igreja, somos servos do Mestre e Senhor. Jesus, ele é o liturgo por excelência. O que é isso, gente? O liturgo é aquele que a gente passa na liturgia. Então, Jesus é o que mais sabe, porque ele é Deus, né? Então, nós participamos. É diferente, a gente não crê, de nada. A igreja participa da liturgia de Jesus, né? Ele é o mestre e nós
nós participamos do seu sacerdócio, que é o culto, nós participamos da sua ação profética, que é anunciar a palavra, e participamos do serviço de Jesus, que é a caridade, ajudar as pessoas, fazer o bem, né? Estar atento às necessidades do outro. Então, tudo isso é uma participação nossa no ministério de Jesus. Então, percebe que toda a liturgia vem dele, nós recebemos de Deus e participamos disso, né? Aí, essa parte que está em negrito, fala assim: com razão, se considera a liturgia como o exercício da função sacerdotal de Jesus. Então, Jesus é o primeiro sacerdote, porque Jesus é quem faz o quê? Liga quem? Jesus. Você já viu aquela imagem de Adão e Deus? Que Deus está bem assim e Adão está bem assim? Se Adão fizer isso aqui, ele toca Deus. Eu faço a analogia de que o padre é aquele que está ali, ó, no meio, entre Deus e Adão, na pessoa de Jesus. Porque é Jesus quem liga o homem a Deus e Deus a Adão, de forma plena. Porque ele mesmo se fez carne, né? Então, Jesus é o primeiro sacerdote. Que engraçado, é interessante. É sacerdote e ao mesmo tempo ele é vítima. Porque todo sacrifício exige o quê? Um sacerdote que vai oferecer e uma vítima sacrificada, não é? Lembra de Abraão que vai sacrificar o filho dele? Depois aparece um cordeiro lá. Então, o sacerdote é Jesus. E ao mesmo tempo, a vítima é Jesus. E ao mesmo tempo, o altar é Jesus. Então, tudo ali é Jesus, né? Nós participamos dessa ação sacrificial. Tanto que antigamente, hoje perdeu esse costume, mas eu gosto de falar, falava assim: santo sacrifício na missa. Hoje a gente fala Santa Missa, hoje a gente fala celebração eucarística, né? Ou Eucaristia, não está inválido não. Mas eu penso que seja mais piedoso falar, expressar também a forma santo sacrifício na missa, para a gente ter noção, aqui é um sacrifício. E como é que importa diante do sacrifício? Em profunda união com a vítima e o sacerdote. Atenção para a confissão. O meu coração e a minha mente estão ligadas àquele ato, né? Então, Jesus é esse sacerdote que oferece sacrifício. Bom, nela, a liturgia, mediante sinais sensíveis e no modo próprio de cada qual, significa-se a realizar-se a santificação dos homens e é exercido por um público integral pelo corpo místico de Jesus Cristo, isto é, a cabeça e pelos membros. Ou seja, através do sinal sensível, é aquilo que nós vemos. Então, os ritos, nós escutamos, a palavra, né? Então, tudo isso que a gente faz na missa, gestos, a gente já diz depois, tudo isso é para nos remeter à santificação nossa, né? E o sacrifício que nós oferecemos a Jesus. Então, toda a ação do acólito deve envolver a assembleia para o mistério. Por isso, é preciso ficar lá assim, piedoso, não é de qualquer jeito, né? Avoado, né? Mas atento ao que está acontecendo. Portanto, qualquer celebração litúrgica, missa, batizado, matrimônio, crisma, os enfermos, confissão, tudo, enquanto obra de Cristo, sacerdote, e do seu corpo, que é a igreja, é a ação sagrada. Então, todos os nossos ritos são ação sagrada. Por excelência, e nenhuma outra ação da igreja se iguala em eficácia com o mesmo tipo musical. Nenhuma ação da igreja fora da liturgia sacramental é maior. A liturgia é o centro. Pode perceber, tudo que nós fazemos na igreja, no fim, a
a gente se encontra na missa. Vamos para a ação de graças? Missa. Aniversário? Missa. Né? Para dizer que tudo na igreja pode ter N situações, N atividades. A principal é a missa. Se não tiver a missa, não tem igreja. Mentira. Então, tudo se resume ali, ó, diante do altar. Aquela assembleia imensa, várias pessoas na igreja, todo mundo centrado no altar. No fim das contas, a nossa igreja se volta para a liturgia. Alguma dúvida? Questionamento? Clamações? Hoje a gente fala demais, tá? Então, se quiser interromper, pode comentar. Eu não entendi isso aqui não, pode comentar, porque se deixar eu vou. Tá? Bom, vimos o que é liturgia, vimos o significado da palavra liturgia. Agora, vamos ver a liturgia, que é o quê? A redação do mistério pascal, né? Isso mesmo. Pode ser. É isso mesmo. Então, a liturgia é isso. E isso é o quê? É a fonte da nossa vida. Né? Leia aí para mim, em 1071. Obra de Cristo, a liturgia é também uma ação da sua igreja. Ela realiza e manifesta a igreja como sinal visível da comunhão de Deus e dos homens por Cristo. Empenha os fiéis na vida nova da comunidade e implica uma participação consciente, ativa e frutuosa de todos. A liturgia não esgota toda a ação da igreja. Deve ser precedida pela evangelização, pela fé e pela conversão. E só então pode produzir os seus frutos na vida dos fiéis. A vida nova segundo o Espírito, o empenhamento na missão da igreja e o serviço da sua unidade. Como eu disse, né? A liturgia é a ação também nossa. É de Deus, mas nossa com participação, né? Aí se manifesta a salvação de Deus em nossa vida, né? E empenha os fiéis da comunidade a implicar a questão da consciência, participar de forma ativa. Isso é uma exigência da Igreja Católica desde 60, né? Que houve o Concílio Vaticano II. Então, participação consciente. É válido dizer. As pessoas pensam que participar da missa é responder missa, é fazer gestos. Por exemplo, fui na missa hoje, todo mundo bateu palma lá, estava dançando, participei. Né? Fulano foi de braço cruzado, não participou da missa. Antigamente dizia-se assistir missa. O termo é equivocado porque fica parecendo que eu estou passivo, eu vou lá só para ver. Né? Só que nós empregamos hoje a palavra participar. Então, pelo amor de Deus, não diga eu vou assistir missa. Eu vou participar da missa. E participar aqui se entende como sinônimo de rezar. Eu gosto de falar, eu vou rezar a missa. Leão, tem que rezar a missa. Sim, porque a missa é uma oração. Pode falar, eu estou participar da missa. Mas não é participação. Aqui não quer dizer participação ativa, no sentido de responder somente às palavras que são ditas, né? De levantar, cair, ficar sentado, ficar ajoelhado, estar na cruz, responder amém, Senhor de nós. Isso é uma forma de exteriorizar a nossa participação, mas não se resume a isso, tá? Porque muitas pessoas podem fazer isso, mas não estão participando da missa. Tá bom, mas o que é então participar da missa? Participar da missa é fazer com que o seu coração, a sua alma, esteja centrada no mistério. Por exemplo, eu fui numa missa daquelas antigas, né, que era em latim, silêncio, ninguém falava nada. Eu, meu Deus, o povo não foi na missa, não. A missa toda era um silêncio. Rara vez o pessoal respondeu alguma coisa.
Só que eu fui entender. Todo mundo estava prestando atenção lá no altar. Tinha ninguém disperso. Você não ouve o seu altar, né? Mas a maioria estava sentando no altar, porque entendeu, olha só, entendeu que lá acontece o sacrifício da cruz. Eu sou Maria aos pés da cruz. Eu sou Madalena aos pés da cruz. Eu sou João aos pés da cruz. Então aquilo ali é a minha salvação. O meu coração e a minha alma está tão conectada com Deus que está lá no altar, não dentro de mim. Então tudo o que acontece aqui ao redor, não sei. Agora é lá. Né? Sai bem da missa. Ouviu aquela palavra, essa palavra fez tão sentido da minha vida. Eu ouvi a leitura X, o Evangelho Y, parece que estava falando comigo. E agora, isso vai me mover a ser diferente do que eu estava sendo. Isso é participar da missa. Você está de corpo e alma no sacrifício. Se eu respondi amém, se eu não respondi amém, isso não diz se eu participei ou não. Pode expressar uma participação assim, porque se eu estou centrado, conectado, se o Padre disser uma palavra, eu tenho que responder, eu vou responder, porque o meu coração está lá. E muitas pessoas respondem lá, aí a pessoa está dormindo, aí o Padre fala, para a salvação não, a pessoa acorda, ele você não pode escutar isso? Não. Escutou, porque soube de qual estava acontecendo ali, sabe de qual livro, não vai responder. Agora, se aquela palavra fosse para mim, eu não vou responder. Isso é participar da missa. Então, participar da missa não quer dizer a pessoa ir lá, pegar o microfone e falar em palavras. Não quer dizer, o fulano fez um aviso enorme, fez uma pregação na missa, fez um louvor na missa. Ele participou da missa? Não quer dizer. Pode ser que sim, mas não necessariamente. Né? Então, participar da missa não quer dizer somente fazer gestos e dizer palavras, mas é que o seu coração e a sua alma, ou seja, você por inteiro, esteja presente naquela ação da igreja. Eu estou consciente do que está acontecendo e agora de forma ativa eu vou participar. Você consegue compreender isso? Consegue? De você estar num lugar, tipo assim, você está num lugar viajando, eu estou aqui no ônibus, mas minha cabeça está em outro lugar. É horrível eu estar num lugar e meu coração, a minha mente está voando em outro. Tem um cara palestrando lá. Ele está falando mil palavras, mas eu não estou pensando o que ele está falando. Meu quarto está em casa, na minha televisão, no celular, na pessoa que eu gosto, entendeu? Então, a pessoa está falando horrores, eu no celular. Participação é isso, você está todo aqui. Né? Então, na missa, exige que nós estejamos por inteiro. Né? E a liturgia, como eu disse, ela é o centro, né? Mas ela não esgota a ação da igreja. É o centro, é o principal, mas não é só isso. Tudo mais que nós fazemos também é a ação da igreja. Né? O que exige de uma pessoa para que ela possa participar da missa? O que exige? Se eu vou dançar um forró, por exemplo, um exemplo banal aqui, o que exige de mim para que eu dance forró? Que eu saiba de forró. Que eu saiba para me dar um passo. Porque senão eu vou fazer vexame. Né? Da mesma forma, nós devemos ter consciência, evangelização, catequese. Dá para vocês. Antigamente, logo quando a igreja começou, as pessoas que não tinham catequese só podiam entrar na igreja e ficar até a liturgia da palavra. Como elas não sabiam o que era a Eucaristia ou o que era o sacrifício, elas tinham que sair da igreja simultaneamente. Os catecúmenos saíram da igreja antes da Eucaristia, porque eles não podiam ver, contemplar e ouvir a Cristo da liturgia. Hoje isso pode ver algumas pessoas lá, que vão à igreja às vezes missa de sétimo dia, aniversário de fulano, formatura, até comunga. Você nem sabe o que é aquilo, gente. E faz. Então, para que nós possamos participar bem da liturgia, sabe o que é liturgia. E sabe o que é a missa. Então a igreja sempre motivou até a catequese.
Na catequese se ensina a fé. Na catequese se ensina o mistério que nós estamos celebrando. Porque a pessoa só vai conseguir trazer os frutos do sacramento se ele for evangelizado. Né? Então, as pessoas que não tinham catequese terminavam a leitura e saíam da igreja. Porque elas não podiam comungar. Então, elas não poderiam ouvir aquilo que elas não compreendem. Quando recebiam o batismo, a Eucaristia, aí elas eram admitidas. Tanto que no sábado santo, era a noite da Vigília Pascal, tinha o batismo, né? Recebiam as vestes brancas. A pessoa era realmente integrada na comunidade. E ali ela poderia, enfim, participar plenamente da liturgia. Então, como sobre isso, sabe? Para dizer que nós podemos participar de forma ativa e efetiva para trazer os frutos para nós, se nós formos evangelizados pela nossa fé, pela nossa conversão. Daí, irmãos, exige-se uma vida segundo o Espírito Santo, o empenho de cada um nessa missão. Então, cada um deve se esforçar com as suas condições de, não falo compreender, mas saber o que está fazendo. É horrível uma pessoa estar numa missa e não sabe nada. Não, ela levanta, ela ensina, ela na cruz, ela tem que, né? Não sabe. E hoje você pode ver que você nas missas nossas. Muita gente sabe. Então, a missão nossa, que sabemos, né, ajudar com caridade a missa na comunidade. Né? Claro, a gente lá, a comunidade, falando, né? Chega lá, você fez isso aqui errado, você não tomou na hora X, você não sentou, você não respondeu, não é isso não. Ô fulano, a minha missão é assim, essa missão. O que você acha? Eu quero isso aqui. Por que o padre faz isso aqui? Que legal, para voltar lá para o Evangelho é ser de você mostrar a pessoa com caridade, porque você também sabe tudo. Cada dia a gente descobre coisas novas. Às vezes estou na missa lá, eu ouvi o Evangelho 500 vezes, mas cada vez que eu escuto eu tiro uma mensagem diferente. Isso é muito magnífico, né? Uma mensagem diferente, a mesma escrita, a mesma palavra, mas toca de forma diferente, sabe? Então a liturgia é fonte da nossa vida. E para isso nós temos que ser fiéis e passivos de forma ativa. Oração e liturgia. A liturgia é também participação da oração de Cristo, dirigida ao Pai e ao Espírito Santo. Nela, a adoração do santo encontra sua fonte e o seu termo. Pela liturgia, o homem interior lança raízes e alicerce-se no grande amor como o Pai nos amou, em seu Filho bem amado. É a mesma maravilha de Deus que é vivida e interiorizada por meio de toda a oração, em todo o tempo e espírito. Esse iniciozinho aí é interessante. A liturgia é também participação na oração de Cristo, dirigida ao Pai e ao Espírito Santo. Você já viu isso na missa? Não prestou atenção? Quando o padre vai rezar a oração da coleta, lembra da oração da coleta? Que é o quê? Oremos. Ó Deus! A oração que nós fazemos na missa é a Deus Pai. Ó Deus, aí você termina como? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a oração é de Jesus, dirigida a Deus Pai no Espírito Santo. Você vai dizer? Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Então, eu estou pensando em Deus Pai, em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Então, toda a nossa fé está voltada para a Trindade. Tanto que nós iniciamos e terminamos a missa no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E toda a liturgia da igreja também é trinitária. Né? Então, as orações é voltada a Deus Pai, é Jesus Cristo que faz a oração por nós. Aí a igreja dá a voz, né? Empresta sua voz a Jesus. Né? Então, a oração é dele, em nosso favor,
a Deus Pai pela ação do Espírito Santo. Então é Deus que ora por nós. Né? A gente pensa que nós estamos pedindo, não é. A oração é de Deus, a liturgia é dele, que ama tanta gente, que reza por nós. Jesus reza por nós. Tanto que ele fala para Pedro assim: Pedro, eu rezei por você. Satanás quis te pegar, te peneirar, te sacudir, mas eu não deixei. Eu orei por você. Quando Jesus reza por Pedro, ele reza pela igreja. Então a oração da missa, por excelência, é a oração de Cristo a Deus Pai, nos dizendo por nós, gente. Quem somos nós? Para vocês verem quão grande é este sacrifício que está ali diante dos nossos olhos. Né? Então, a missa, a liturgia toda, ela é oração. É a mesma maravilha de Deus. Então, dê valor a cada missa. Quando chegar naquela preguiça, mas ai meu Deus, eu não quero dizer hoje, estou com preguiça de ir para a igreja, para essa missa hoje. Vou mandar fulano, essa pessoa está doente, não dá para meu lugar. Não, gente, assim, mas poxa, Deus vai estar lá se dando por mim, eu que não mereço, eu tenho que ao menos ver isso, né? Se não for participar, eu vou ter que ver isso. Então tem que dar valor a essa ação de Deus por nós. Né? Então vocês compreendem, quando a gente entende o que a gente está fazendo, a gente faz de outra forma. Não é mais algo passivo que vem de fora, mas é eu que estou livre diante do sacrifício. Né? É muito lindo. Não existe, gente, outra fé. Tem milhares por aí, formas de pessoas de fé, que nem a nossa. É única, porque ela vem do próprio Deus. Minha avó fala assim, por mais essa também fala. Essa é a lei que Jesus deixou. Essa é a igreja que Jesus deixou. Agora, se o homem lá deixou essa igreja aqui, ó, por que de acho que você outra? Ele deixou foi essa, como caminho de salvação. Então, por que eu vou me bandear para outras? Eu respeito a quem está em outro lugar. Com certeza. Cada um escolhe seu lugar de participação. Mas se o homem que é Deus deixou essa aqui, por que eu vou trocar? Quem tem um mínimo de juízo, de raciocínio, consegue compreender isso, né? Vai estar edificado. Porque ele falou para Pedro: essa é a minha igreja, Pedro. Né? E aí estamos em mais de 2 mil anos de história. Né? Então, para vocês verem tanto amor que ele se entregou por nós, e agora nos dá a graça de participar do sacrifício dele. E a vocês mais ainda, de estarem vivenciando como Maria Madalena ali, ó, diante da cruz, do silêncio, vendo pertinho acontecer. Então, né, ali é excepcional. Eu, assim, nenhuma língua humana me explicava o que a gente sente quando está diante da Eucaristia, do sangue de Cristo. Né? É algo, assim, sentido só na nossa fé mesmo, né? Cada um sente, não precisa explicar, porque é algo maravilhoso. Tinha santos, São José de Pertina, que durante a missa, o padre, ele era padre, né? Ele estava tão em êxtase, que ele compreendeu tudo isso que levitava. Ele saía do chão mesmo, os padres saíam isso. De tão maravilhoso que ela estava ali, né? Para vocês verem que a missa é mais do que um rito, ela é uma oração. Aqui eu falo isso também, tá, né? Toda a nossa liturgia, nossos livros. E o último ponto do catecismo, referente à liturgia, é esse ali, ó, catequese e liturgia. Vamos ver rapidamente o que já falou isso. A liturgia é primeiramente como para o qual se encaminha a ação da igreja e a fonte de onde dimana toda a sua força. É, portanto, o lugar privilegiado da catequese do povo de Deus. A catequese está intrinsecamente ligada a toda a ação litúrgica e sacramental, pois é nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia, que Jesus Cristo age em virtude em nós
a liturgia ela é a estação da igreja, que nós estamos falando aqui. E é da liturgia, guardem isso. É na liturgia que a igreja tira a sua força. É da liturgia que provém a força da igreja. É da liturgia. Ali então é o lugar privilegiado da catequese. Temos aqui, acontece, os pontos de catequese, mas o lugar principal da nossa catequese é a liturgia. Por quê? Como eu disse, a liturgia é uma celebração da nossa fé. Então, se eu prestar atenção no que o padre e os ministros estão dizendo e fazendo, eu consigo compreender a liturgia, a minha fé. As pessoas mais velhas, que não tiverem catequese, pergunta a elas qualquer coisa sobre Deus, não sabem responder. Porque elas prestam atenção em cada palavra que o padre diz. Minha avó mesmo, já conversa com todas as pessoas mais velhas, enquanto o padre está dizendo, elas estão remoendo, dizendo baixinho o que o padre está falando. Então, aquele ato de falar junto com o padre vai interiorizando a pessoa, Então, a liturgia é essa catequese. Antigamente tinha um déficit enorme, hoje entendo, de alfabetização. O que a igreja fez? Já que as pessoas não têm acesso à Bíblia e poucos sabem ler, vamos desenhar. O que a igreja fez? Vitrais. Vamos colocar a história de Jesus nos vidros. As pessoas vão ver as pinturas nos vitrais, nas paredes, e vão remeter aquele mistério. Não é só um enfeitezinho na igreja. Então, os vitrais que estão nos desenhos, já viram aquilo? A igreja tem aqueles vitrais lindos, cheios de pinturas, porque aquilo ali são fatos bíblicos e da vida dos santos. Então, as pessoas veem aquelas imagens, gente, imagens do palavras. A pessoa está vendo, inventando a arte, aquilo está escrito na letra, Então, a igreja acha dessa forma também de evangelização, de através das imagens, das pinturas, catequizar o povo, Então, a liturgia também é um lugar privilegiado da catequese. Nós não podemos ficar com a catequese só daqui. Aqui é muito importante, mas a missa, é o lugar mais sublime. E o padre fala liturgia na homilia. Homilia não é recreio. E eu vou fazer uma dica aqui. Os acólitos e coroinhas. O padre vai fazer homilia, o pessoal acha que quer tomar, vamos ao banheiro, Sai aquela galera. Eu falei aqui na semana passada, na minha paróquia o altar ficava sem ninguém. Porque o padre ia pregar a homilia, ou saía. Aí é um dos mais importantes você ficar lá, porque ele vai explicar as leituras que às vezes nos passam despercebidas. Pessoal, leitura do livro de Sebastião. Acabou a leitura, não sei mais quem foi o autor da leitura. O padre vai lá tentar explicar o sentido de cada leitura. Então, não é recreio, tá bom? Não deveria. Pode sair? Pode, gente. Mas vamos sair, vamos evitar sair. Vai antes da missa. Se não tiver jeito, mas na hora vai. Mas vai com paz, com diligência, com piedade. Saindo de cada vez. Não é que todo mundo vai ver só não. Porque como a todo mundo também, lá atrás da igreja, fica lá, papiando, um falando para o outro. E a missa está acontecendo. E a pessoa lá. Não, na hora que o padre falar amém, eu vou. Aí o padre terminou de falar, a pessoa volta. Isso não é rezar no liturgia, É tudo, menos rezar. Então, a missa ali é a nossa catequese. E a catequese aqui, ela tem que estar em sincronia com aquilo que nós celebramos. Então, por exemplo, Pentecostes é hoje. Na catequese, temos que falar de Pentecostes. É uma catequese mistagógica, ou seja, eu vou escutar o mistério que eu vou celebrar. Lá no final do parágrafo 1075, coloquei duas palavrinhas no latim: ars celebrandi e ars credendi. Celebrandi é a arte de celebrar as ações, as palavras, os ritos, e credendi, de crer. Ou seja,
Eu vou celebrar aquilo que eu creio. Eu creio naquilo que eu celebro. Tá vendo? Então, é mais do que um. Porque se nós não prestarmos atenção, a gente vai praticar essa arte celebrando como se fosse algo técnico. Ah, não, aprendi na formação, como é que segura o missal, aprendi como é que leva a direita, como é que leva o cálice, e pronto, vamos ser isso. Não é só isso. Isso é uma das coisas assim feitas, né? Mas essa arte de celebrar tem que estar unida à arte de crer. E eu só vou celebrar bem se eu creio. E eu tenho que celebrar aquilo que eu creio, né? Então a importância de nós virmos a liturgia com forma de catequese. Eu estou indo à missa para aprender. Tem uma coisa que não, já sei de tudo. Aquela coisa da sua idade. Tudo você mesmo deve saber da missa. Muito bom. Pode saber a arte celebrando, técnica. Pergunta se tem vida espiritual. Pergunta se ele tem intimidade com Jesus. Entendeu? Eu tenho que ter estudado. E não transformar o nosso serviço no altar como se fôssemos técnicos da liturgia. Tá bom? Vamos dar uma pausa de 5 minutos, 10, se quiser comer, tomar água, dar uma respirada, bocejar, tomar almoço. Porque o tempo todo fica apertado. Eu falo muito, então assim. Vamos analisar alguns parágrafos da Sacrosanto Concílio. O que significa isso? Tradução do latim significa este sagrado concílio, né? Então, esse é um documento que fala sobre a liturgia. Sacrosanto Concílio. Primeiro ponto que ele fala sobre a liturgia: presença de Cristo na liturgia. Então tá, nós estamos celebrando o mistério pascal e obviamente Cristo tem que estar presente na liturgia, porque se não tivesse, não ia não, né? Então, Cristo está presente. Alguém lê? Para realizar tão grande obra, Cristo está sempre presente em sua igreja, e especialmente nas ações litúrgicas. Está presente no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro, pois aquele que agora se oferece pelo ministério sacerdotal é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz, como, sobretudo, nas espécies eucarísticas.
Lembram-se de que eu falei que a liturgia é de Deus e nós participamos dela? Eis o exemplo. Ao mesmo tempo, ele é o quê? Sacerdote, vítima e altar. Na missa, o padre é Jesus. O altar é Jesus. A Eucaristia é Jesus. Claro que na Eucaristia, presença real mesmo. Quando o leitor sobe as escadas ao presbitério, ele vai tomar uma leitura, é Jesus. Nós falamos palavra do Senhor, não palavra do cenarista Adriano, palavra do Padre Eduardo, palavra do Papa Fulano, não, palavra do Senhor. Então nós estamos falando da palavra de Deus. Então, caros atuais, concluímos que a ação de vocês na missa é a palavra, é a ação de Deus. Então, quando vocês estão recebendo ao altar, vocês estão disponibilizando, emprestando os seus corpos, vejam bem, a Jesus, para que Ele faça a ação litúrgica em favor de você mesmo. Então, eu estou doando meu corpo, a minha alma, meu coração por inteiro, para que a obra do plano divino se cumpra naquela celebração. Então, não sou eu mais, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, vai dizer essa palavra. Né? Então, quando eu adentro aquela igreja, coloco aquela túnica, acabou o plano, agora é Jesus. Não vou agir seguindo o que eu acho que eu penso, fazer o que eu acho que eu devo, não. Agora eu vou fazer a ação de Deus. Então, convém que nós rezemos antes da missa e entregue ao Senhor, Senhor, eu estou aqui para te servir. E seja por inteiro. Né? Então, é a ação de Jesus em cada membro da sua igreja. Então, o seu serviço de acorde e colorinha deve ser Deus em você. Assim como toda a ação, porque a liturgia é de Jesus. Por isso, ninguém pode acrescentar ou diminuir qualquer parte da missa da liturgia. Porque eu acho que se fosse é bonito. Está no missal? Não está, não faz. A igreja se reuniu ao Espírito Santo, codificou a missa no missal, concebida pelo Espírito Santo, como expressão da nossa fé. Aí vem fulana, não, mas acho que isso aqui é chato demais, tá? Não vou fazer assim, não, mas isso, porque você é o santo, você é Deus. Porque a sua ideia é muito melhor que a da igreja. Agora fazer outra, não. O pessoal acha que precisa assim. A missão hoje foi tão sem graça, padre negativo. Quem disse que é para ter a nossa, nesse sentido de cada vez ser uma coisa diferente? A missa em si, o rito dela já é atrativa por seguir a sua essência, que é o sacrifício de Jesus. Não precisa eu criar fantasias ou distrações para atrair as pessoas, não. Quem for, vai pelo que é. Sacrifício, e só isso é o suficiente. Não, na semana que vem, porque vai ter um fantoche. Não, na semana que vem, o padre vai dar bolo na missa. Não, na semana que vem, o padre vai tocar berrante. Vai ser missa da igreja, vai ter um show na missa, vai ter uma apresentação. Não. Esses não são motivos justos para que nós participemos disso. O motivo justo é o que eu vou participar do mistério pascal. Acabou. Criatividade na missa está no missal. E o missal dá inúmeras formas, de fórmulas. Por exemplo, tem a maneira de fazer a penitencial de uma forma, tem a maneira de fazer por aspersão, pode cantar o Kyrie, né? Tem várias formas de saudações, tem diversos tipos de leituras, de pessoas que cantam diferentemente das outras. Então tudo isso já é dom, né? Que deve ser usado ali dentro. Então a criatividade nossa está dentro do missal. Vai arrancar parabéns, a pessoa me pega a vela do altar para soprar para o aniversariante. Eu falo morrer com isso. Não que a gente vai falar como moralista, isso aqui não pode, não é isso que eu estou falando. Mas a pessoa tem que consciência do que está fazendo.
Aquela vela foi destinada para um culto divino. Se tem que se tocar parabéns para a nossa candidatura, que se pegue outra vela guardada, acenda-se ela e apague na hora essa pronto. Se nem parabéns e negócio assim, nem dá muito salvo, mas a gente faz. Mas já que faz, vamos fazer bem feito, não é? Agora tem que fazer uma coisa horrorosa, logo de sal sem nada em cima, ou o altar sem uma vela, porque apagou a vela, não. Respiremos, né? Então, temos que ter essa consciência, tá? De que em tudo ali é Jesus. Então, eu não estou ali para criar nada, nem tirar, nem colocar. Estou ali para fazer o que está ali. É mesmo, faça o que tem vermelho e fala o que tem preto. Acabou. Ali estamos em plena comunhão com a igreja. E já imaginou se eu fosse Santa Isabel, a missa fosse de um jeito, a Santo Antônio de outro jeito. Eu nunca ia saber me encontrar nessa missa, porque todo lugar é um jeito diferente. Por isso, gente, a igreja se preocupou de codificar um missal. E isso é sinal da unidade. Se você for no mundo inteiro, é a mesma missa da mesma igreja. Percebem a importância de manter aquilo que a igreja propõe para nós? De não aí ser criadores, inventando coisas na liturgia. Ninguém quer voltar coxa, não. E a nossa veste também diz isso, né? A nossa batina, a nossa sombreirice, a igreja codificou aquela ali. Não vou chegar lá com a túnica rosa, com o símbolo dourado, não. Porque nunca na minha cabeça fazer isso. A igreja mandou. Tem uma frase que fala, se Roma mandou, não que faça. Roma oculta causa que Roma falou, está acabado. Então, tudo que nós fazemos, nós temos muito cuidado de estar em comunhão com a igreja. Porque se eu tiro ou acrescento, eu não sou comunhão. No santo, o padre fala, com a multidão dos anjos e dos santos, cantamos, dizemos, a uma só voz. A missa não é rezada só por nós, pessoas não sabem isso. Toda missa é celebrada pela terra e pelo céu. Os santos também celebram a missa com isso também. Esse padre falou, unido aos anjos, querubins e serafins, tons, dominações, enfim, até tem todo o prefácio, né? Porque ali é a comunhão dos santos, nós falamos no credo, né? Peguei na comunhão dos santos, remissão dos pecados, enfim. Ali é o céu e a terra unidos, né? Então, nós não estamos celebrando sozinhos. Por isso, temos que ter cuidado de seguir o que está prescrito. Tá bom. Liturgia terrestre, oi, tá vendo? Liturgia extraterrestre, é aqui o ponto. Alguém viu? Na liturgia da terra, nós participamos, saboreando-a já da liturgia celeste. Celebra a cidade santa de Jerusalém, para a qual nos encaminhamos como peregrinos, onde Cristo está sentado à direita de Deus, qual ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Com toda a milícia do exército celeste, entoamos um hino de glória ao Senhor, e venerando a memória dos santos, esperamos fazer parte da sociedade deles. Esperamos pelo Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele, nossa vida, se manifeste e nos apareceremos com Ele na glória. Podemos definir que a missa é o céu na terra. É uma antecipação daquilo que nós vamos ver no céu. Então, assim, eu estou fazendo a liturgia da Santa Missa porque eu quero me unir de forma definitiva o céu a Jesus e aos santos. E os santos cantam lá no Glória a Deus, alturas, Santo, 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 porque a igreja aqui na terra tem tanta vontade de estar com ele no céu que se eleva e pede aqueles que já foram que nos levam. Então, o sacrifício é isso, né? Nós queremos nos unir aos anjos e santos, numa só voz no céu, de uma vez por todas. E a Jerusalém Celeste, que nós falamos aqui, é o céu, né? Então, a missa é essa sociedade de santos. E quando nós veneramos os santos, por exemplo, no dia de São Antônio, dia de São João, dia de São Pedro, São Francisco, aquilo nós estamos celebrando, não eles, mas a ação de Cristo na vida deles, que são nossos irmãos.
caminhos conseguidos. E os santos, gente, foram pessoas de missa. Os santos eram as pessoas que comungavam sempre que podiam, rezavam sempre, oração, né? Então, toda essa ação litúrgica para motivar a igreja. Olha a igreja, o rito aqui não é o rito em si, para que vocês se lembrem daquilo que nos espera, que é o céu. Então, igreja, ao cantar o santo, ao cantar o glória, lembre-se do céu. Tudo que nós fazemos aqui, se você fazer uma vênia, meu Deus, é porque eu vou estar no céu. Então, tudo que nós fazemos na terra é visando o céu, né? Porque é uma só igreja, né? Não tem distinção. O céu e a terra são uma igreja. Outro ponto, a liturgia é o cume e a fonte da igreja, fonte do vida da igreja. Bom, vamos pular essa parte aí, porque o catecismo que nós acabamos de ler anteriormente já disse isso aí, né? E a hora está passando já. E vocês estão lendo mais calma. Mas esse parágrafo grande aí diz o mesmo sentido do que nós vimos anteriormente, né? Da liturgia como o centro e como a fonte do vida da igreja. Vamos ler só esse carregamento aí. No final da página. Dia após dia, a liturgia vai nos transformando interiormente em templos santos do Senhor e morada espiritual de Deus, até a plenitude de Cristo, de tal forma que nos dá a força necessária para pregar Cristo e mostrar ao mundo o que é a igreja, como a reunião dos filhos de Deus, ainda dispersos até que se tornem um só rebanho sob um só pastor. Então, a igreja é o povo de Deus disperso pelo mundo inteiro, tanto que na nossa caixa fala, né? Os seus filhos dispersos pelo mundo inteiro. Então, é a reunião desse povo no mundo inteiro, na esperança de se unirem de forma definitiva diante de um só pastor, que é Jesus. Veja se não é o mistério da pascal. Paixão, morte e ressurreição. Nossa oração foi: nós vamos padecer com ele, sofrer nesse mundo, mas não vamos ficar aqui camados da morte. A morte é uma passagem da vida eterna. E ele já nos deu essa passagem na sua ressurreição. Nós almejamos chegar lá. Nós vamos celebrar aquilo que nós cremos, para que quando celebrar, aquilo seja efetivo na vida de cada um de nós. Então a liturgia tem todo o significado. Claro que tudo que a gente está falando aqui ainda é muito pouco. É só um apêndice da imensidade do que é a liturgia, né? Mas é que dá para a gente ter uma noção do que nós estamos celebrando. Pontos importantes na liturgia. O sacerdote. Leiam. Persona Christi, na pessoa de Cristo. Então, o padre, quando está na missa, não é o padre, é Jesus. Por isso que nós chamamos o padre de presidente da
celebração, porque ele preside na pessoa de Jesus, porque é Jesus que preside o rebanho, porque é o pastor que preside o rebanho. Claro, quando a gente for falar assim, ó, quem vai celebrar a missa hoje? Normalmente a gente lembra essa frase para qual o padre, né? Ou qual o ministro, né? Quem vai celebrar hoje? Todos vão celebrar hoje. O termo adequado não é celebrar. Quem vai presidir a missa hoje? É diferente. Qual o sacerdote que vai presidir a assembleia, né? Em nome de Jesus. Então nós vemos a pessoa do sacerdote, o próprio Cristo. Por isso, durante a missa, claro, a gente está falando de liturgia, mas sempre devemos ter reverência com os padres, tá? Então, o costume de fazer venha ao padre, o costume de servir o padre, a nossa ação contra católicos está centrada mais no presbítero, no padre. Então, quando eu estou me dirigindo a ele, devo ter que dar uma reverência. Isso foi semana passada. Tanto que antigamente, toda vez que eu entregava o padre, eu deixava um objeto e a mão do padre na liturgia. Hoje não tem esse costume, mas muitos beijam fora da liturgia, né? A gente beija a mão do padre, porque o padre é mais importante, porque ele é melhor, não é isso, gente. É pelo sacramento da ordem que recebeu, né? As mãos dele foram ungidas pelo óleo santo do crisma, né? E o próprio Espírito Santo abençoou. Então, eu vejo a mão do padre, antigamente ele era de joelhos, né? Em respeito e veneração a este mistério, que ele representa, né? Que ele recebeu. Tanto que o sacramento para quem vai ser padre se chama ordem. Bem isso. Jesus mandou, fazem isto. Ele mandou. Então, lá na última ceia, ele instituiu a Eucaristia e o sacerdócio na última ceia. Estou fazendo aqui para vocês hoje, mas aqui, a partir de amanhã, é possível fazer. Então, fazer isto em memória de mim. Então, o padre age na pessoa de Jesus. Por isso, devemos ter muito respeito e dirigir a ele como se estivéssemos dirigindo ao próprio Jesus. Porque assim como o altar e a Eucaristia, ele é Jesus. Até na confissão, em qualquer outro sacramento, não é o padre. Não é pegar e vou fazer um espetáculo do padre, que vergonha. Mas não é o padre, gente, é Jesus. Na ação litúrgica, claro, a aparência é o padre, óbvio, né? Mas ali na pessoa dele, né? Pela imposição das mãos, está Jesus. E ele recebe essa ordem de quem? De Jesus, através dos bispos. Tanto que um padre, para ser padre, só pode ser padre se um bispo ordenar ele. E aí o bispo vai e põe as mãos na cabeça do padre. Eu, em nome de Jesus, te ordeno, vai e faz. E aí ele é enviado à paróquia para exercer o ministério naquela paróquia. No nosso caso aqui, é o nosso padre do lado. Então ele tem esse poder recebido de Deus, o sacramento, né, de presidir a Assembleia Paróquia de São João Bosco. A missão é dele. E nós colaboramos com essa missão das diversas formas. Só que quem preside, quem administra os sacramentos e também a questão administrativa mesmo, é a pessoa do padre. E o padre, além de presidir o culto, a missa, né? Interessante. Quando a gente se refere a culto, não é interessante não, tá? Culto divino é tudo aquilo que nós fazemos no liturgia. O culto divino da missa, chamado de culto também. Né? Eles que pegaram nós, né? Mas e popularizou-se como se fosse deles, né? Mas o nome do culto divino é nosso, não é nosso. Né? O culto divino, o padre é aquele que vai santificar as pessoas pelo culto, é aquele que vai evangelizar as pessoas pela palavra, é aquele que administra e governa a igreja, né? Então o padre é quem preside. Não existe igreja católica sem padre. Porque através dele nós temos sacramentos. Se não tiver o padre, não tem sacramento. Se não tem sacramento, não tem igreja. Né? Então, a figura do padre é central nesse sentido. Não
mas pelo ministério que ele recebeu da igreja. A igreja não foi isso aí, tá? Então, o padre age sempre na pessoa de Jesus. Bento XVI, que era o antigo Papa, disse assim: o mistério do sacerdócio da igreja está no fato de que nós, míseros humanos, em virtude do sacramento, podemos falar com o seu eu, in persona Christi, quer exercer seu sacerdócio por meio de nós. Jesus quer exercer o seu sacerdócio por meio de cada um de nós e também dos padres, sinceramente. Este mistério comovedor que depois da celebração do sacramento volta a nos tocar, recordamos de maneira particular na Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa, na parte da manhã, os padres se reúnem na missa do Crisma e ali renovam seus votos em torno do bispo. Já ouviu falar disso? Missa do Crisma? A missa do Crisma, não a missa da Crisma. A missa do Crisma, na Quinta-feira Santa, que o Papa Bispo consagra o óleo santo. Os padres vão para diante do bispo, renovado pela renovação. Assim como a renovação dos novos matrimoniais. Os padres também renovam para Jesus, na pessoa do bispo, os seus votos. Para quê? Para que o dia a dia não manche o que é grandioso deles, que é um mistério. Eles necessitam dessa recordação específica. Necessitam voltar àquela hora na qual ele pôs suas mãos sobre nós e nos fez participar desse mistério. Então, os padres, na Quinta-feira Santa, vão recordar para que foram instituídos. Para fazer presença de Cristo na igreja, ser presidente da nação, santificar, governar e ensinar o povo. Se a gente for resumir o que o padre faz, é isso: o padre governa, santifica e ensina. Essas três coisas, né? A gente pode resumir. Então, por isso, todo mundo gosta do padre, né? Ai, gente, tem um padre na igreja assim, tão maravilhoso de saber que tem alguém que nos conecta com Deus de forma tão íntima, né? Quem faz, os santos falam que depois de Maria trouxe Jesus uma vez na terra, né? E os padres trazem na terra toda vez. Pela oração do padre ali na missa, Jesus é obrigado a descer na terra. Porque quando ele invoca o Espírito Santo sobre a hóstia sagrada, Jesus desce. Então vocês veem a importância e a grandiosidade do padre da igreja, né? Além do padre, que está ali agindo na pessoa de Jesus, como eu disse anteriormente, tem o altar. Alguém lê o altar? O altar representa a mesa da ceia do Senhor. Lembra também a cruz de Jesus, que foi como o altar onde o Senhor ofereceu o sacrifício de sua própria vida. Em geral, o altar fica no plano mais elevado, para ser visto por toda a Assembleia. O altar deve ter o sentido de uma mesa de refeição, para celebrar a ceia do Senhor. É bom lembrar que se deve ter o máximo de consideração
comum, e entramos no período de 40 dias, a quaresma, vividos em penitência, em oração, por preparação como o maior evento da história da salvação. Muito bem. Então, assim, para dizer que o altar não é uma simples mesa, como até Deus fez na passada, né? De nós passarmos como se fosse um objeto. Ali acontece o sacrifício mais sublime da terra. Por isso convém que seja uma mesa digna, que seja ornada, ou seja, com toalhas brancas, bonitas, passadas, limpas, porque ali acontece o sacrifício. Se a igreja chegasse para você, fulano, você vai preparar uma mesa o ano inteiro, no final do ano você vai dar na sua casa. Tenho certeza que você prepararia a melhor mesa. Quem mandaria comprar uma mesa chiquérrima, né? E todo mundo vai para lá. Vocês têm ideia? Jesus mandou os apóstolos preparar um lugar que eles iam cegar. Você pensa que foi um lugarzinho no Kif? O lugar que Jesus vai preparar para hoje eu vou comer na sua casa. Preparar a mesa assim, montar os objetos, trazer os pães, tanto quantidade de vinho. Jesus foi por os detalhes da última ceia. Então, se Jesus, que é Deus, e não precisa de nós, se preparou bem para celebrar a Eucaristia, quem dirá nós, gente? Né? Às vezes eu quero procurar essa toalha, uma toalha que diz muito, porque ele vai acontecer o sacrifício de Jesus. Então eu não vou fazer de qualquer jeito, né? Vou ter reverência, vou ter respeito. A pessoa chega na igreja atrasada, às vezes não teve tempo nem de ver qual era a missa do dia, marcar um missal, não viu qual era a leitura, não perguntou quem ia servir, não distribuiu funções. A missa lá, na missa a gente vê isso. Horrível. Eu já vi seminaristas. Na missa não, a gente distribui função, porque isso, gente. De qualquer jeito, né? A liturgia está sendo preparada. Mas não é apenas só distribuir funções. Ah, tá. Para a missa. Fulano pegou o filho na cruz. Ciclano serve na credência. Beltrano faz missal. O outro, isso não é preparação. Isso faz parte da organização técnica da missa. Sim. Mas a preparação, como a gente falou de horrores, né? É a discussão anterior. Então, para rezar bem a missa, eu preciso antes rezar. Né? De saber, olha, cheguei na missa, meia hora antes, vou lá, vi o missal. Nossa, não vai ser essa oração, essa. Estou com dúvida? Pergunte o Pai. Vamos rezar isso. Tem como? Lá na capela, Senhor, vai ter essas orações, esse prefácio, essa oração política, essas leituras. Eu estou por dentro. Tanto que se alguém começar a ler uma leitura errada, eu vou saber. Vou elegantemente me levantar e ir lá nessa pessoa. Eu falo, está errado. Você está lendo. Que agonia, mas calma. Não tinha pessoa que tem errado. Porque muitas vezes até os leitores, eles não leem a leitura antes. Grande parte não lê antes. Que tem que ler na hora. Deixa para ler na hora da missa. E às vezes é uma palavra difícil e não consegue, né? Tá, você errou a palavra difícil, mas se tivesse agora, você teria a oportunidade de fazer melhor. Então, se preparar bem é isso, gente. Sabemos que vamos lembrar. Então, coordenadores, mandem as escalas com antecedência. Já vi muitos casos, quando a dona da escala, a missão já não está na escala de manhã. Às vezes a pessoa não se preparou para aquilo. Vai ter que ir para o compromisso, né? Às vezes até vai ter frustrado, porque está no compromisso e colocar isso na hora frustrada. Com que disposição que a pessoa vai servir? Isso também influencia, gente. Tudo influencia a nossa vida. Então, ter os dedos de fazer as reuniões, preparar as escalas antes, né? As funções antes da missa distribuir, saber o que cada um vai fazer. Ô fulano, você chegou agora? Você já pensou? Antes de pegar o missal, você já pensou? Dando Ave Maria? Porque você não está fazendo só uma questão prática. Ali é toda uma oração, um conjunto. Né? Então vocês podem perceber que todo o litúrgico, na nossa semana, eu acho,
se envolve na vida de Jesus. Então, eu tenho que estar atento ao que está acontecendo. Eu não vou chegar na missa de Pentecostes e abrir o missal na São de Maria. Ah, mas e toda oração? É oração, com certeza, mas não é a própria do mistério que nós estamos fazendo naquele dia. E cada dia é uma palavra diferente, né? Então, chegou na missa, agora, rezou, pronto. Vou lá no parlamentar. Coloquei minha boca no leitinho, minhas partes felizes, foi no espelho, vai trocar cabelo. Agora para o missal. Qual que é o próprio do dia? Sabe o que é o próprio? O próprio são aquelas partes que rezam naquele dia. Por exemplo, oração inicial da coleta, oração sobre as oferendas, oração pós-comunhão, prefácio. Isso tudo é próprio, né? Que é próprio daquela missa. Qual que é o ordinário? Aquilo que não muda. Hoje tem credo ou não tem credo? Olha a liturgia. Na semana a gente não reza a glória, a gente não reza o credo, né? Mas no domingo a gente reza, porque o ordinário prevê isso. É aquilo que não muda. Então, se eu sei essas coisas, eu vou saber, a minha missão é cuidar para que todo o rito ocorra bem. É harmonia, cada um colabora com o outro. Mas para isso eu tenho que conhecer. Eu tenho que saber o que está acontecendo, né? Então, o altar, aí que nós estamos repetindo, ele é esse centro da liturgia. Tudo está envolto no altar, né? Se uma pessoa está na porta da igreja, o altar está aqui, a pessoa não vai olhando para frente. A pessoa vai se voltar no altar. Se eu estou servindo a missa, o altar está lá, e a minha posição é aqui. Chega na oração eucarística, eu vou ficar no povo, gente? Se está lendo a leitura lá, o amor está lá, na hora do Evangelho, eu vou me virar para lá, com a de estar atento, né? Então, tudo que nós fazemos deve estar voltado para essa liturgia. Agora, se eu não sei o significado, né? Se eu não compreendo o mistério, nesse sentido, né, de estar introduzido, eu não vou conseguir fazer. Né? Então, é importante preparar bem cada dia. O pessoal fala que 1h30 é o mínimo para uma pessoa se preparar para a missa. Claro que na prática ninguém faz isso. É aquela coisa muito longa, né? Mas eu diria assim, por meia hora talvez na sua casa, eu vou para toda a igreja hoje, eu vou seguir a missa. Vai na internet, com suas leituras, eu já vou saber o que eu vou rezar. E quando você já vai saber o que você vai rezar, você reza melhor. Você espera aquela mensagem, sabe? E quando chegar lá, Santíssimo, né? Qual é a sua função? Vou verificar se está no jeito. E logo depois desse você vai indo, olha, eu não vou ler porque vai ficar no nosso horário, depois vocês vêm em casa. Desidério desiderável. É uma carta do Papa Francisco falando sobre a liturgia. Ele explica esse ars celebrandi, né? A arte de celebrar. Vocês vão ler depois, você vê isso, né? Vocês vão reparar que tudo que a gente falou aqui foi completado lá. Acho que a arte de celebrar não é nossa, é da igreja, e para ser bem feita deve ser conhecida, preparada, né? Então, vamos seguir a missa hoje? Bora! Tem que fazer isso aqui, integrado na liturgia. Então, um acólito, supõe-se que um bom acólito saiba de tudo que nós falamos aqui. Não falo de uma pessoa expert, que vai ser o dono da sabedoria, da liturgia, mas que tem uma noção. É importante, é importantíssimo. Como eu sempre falo, né? Para seguir bem, temos que nos formar bem, né? Saber nós valores. E depois, quando vocês estiverem lá exercitando uma função, e vocês se recordarem do que a gente falar aqui, vocês vão ver a missa com outros olhos. Antigamente era por aí, eu sei lá, seguia, eu ia embora, não sei o que. É isso, criança também, né? Fica voado. Aí depois, como seminarista, eu tive essa oportunidade de ter uma conhecimento mais aprofundado,
E aquelas partes que eu via como chatas, hoje eu vejo com outros olhos. O cara, eu vi isso aqui, e não sabia, como eu não sabia disso aqui. Vocês vão ter esses mesmos insights. Quando chegarem lá, depois, servindo a missa, pensando na questão de caridade, assim, como eu não percebi, eu escutei isso aqui, só que eu não tinha prestado atenção. E agora, com outro olhar, eu consigo ver aquilo que eu vi. E eu venho seguro que o serviço de vocês vai ser muito mais do que isso. Então, a gente conhece o que a gente faz. Jesus. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntas? Nossa programação, qual horário é a programação? Vocês são muito calados, gente. Vou falar mais. Tragam perguntas, escrevam, questionem. Nosso próximo encontro, vamos já acertar aqui, né? Está aí, 4 de outubro, vai dar no sábado também. Só que não vai ser 1 hora da tarde, aqui eu estou isso, tá? Já eu peço desculpas a vocês pelo horário e obrigado pela paciência, vai ter que mudar isso na semana. O próximo dia 4, nós vamos fazer, já sabe que bem, lógico, né? Vamos fazer no horário que era antes, né? 3 horas da tarde, tá bom? Se alguém depois vier a orientação solicitar no horário, a gente fala. E vamos falar dos objetos, dos gestos, do espaço litúrgico e das vestes, tá? Então, esse encontro vai ser mais prático. Então, não faltem, porque assim, o apóstolo tem que saber, nessa parte tem que saber muita coisa, viu? O que é os objetos, tá? Então, venham, avisem vocês que não estão aqui, porque esse dia, todos são importantes, claro, né? Mas esse dia é mais ainda, porque é a questão prática, né? Então, o padre chega lá, fulano, vai lá pegar um cibório. Que cibório? Meu Deus, esse aí vai me perguntar, o que é cibório? Sabe o que é cibório? É ângulo. Ângulo. Pega o símbolo. Pega o meu celular. Pega a escola. Pega a capa mundial. Então, são termos que nós temos que aprender. E assim, não é um dia que vai jogar no carro. É uma caixa em casa. Chegar em casa, a apostila, esse objeto, esse aqui. Aí chega na missa, observa. E no dia que a gente for celebrar a missa, a gente for fazer um ensaio da missa, prática na igreja, eu vou perguntar os objetos. Vou apontar se não quiser, tá?